Membrana plasmáticas e função das organelas citoplasmáticas. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, dentro da playlist para Enem 2016, um curso de graça para você que vai tentar o Enem, um curso de biologia, onde toda semana eu posto 2 aulas de biologia para o Enem 2016. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se você já é inscrito, vai logo aí dando like. Caso você não tenha baixado o material, a apostila para download, aqui na descrição tem um link onde você clica para você poder ter esse material para lhe ajudar nesse trajeto aí de preparação para o Enem 2016. E na biologia eu tô aqui para subsidiar você com um curso de graça, porque você merece. É isso mesmo, galera. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu tô com um canal secundário, um canal de sugestões de animes, dicas de animes, porque afinal eu sou fã de anime pra caralho. Então aqui embaixo também na descrição tem o link do meu canal secundário, um canalzinho muito pequeno que eu divulgo lá os animes que eu assisto. Então, pra quem gosta de animes também, se inscreve lá para você me conhecer de uma outra forma, não apenas como Patrick, professor de biologia. Eu também sou gente normal e também gosto de anime, de um monte de coisa, beleza? Ok, vou estar falando hoje da membrana plasmática e das organelas citoplasmáticas, ou melhor, das funções das organelas citoplasmáticas. O Enem vai cobrar de você a habilidade e a competência de entender como está organizado essa membrana plasmática, qual a sua função. Só isso. E o Enem vai cobrar de você também a habilidade de saber a função das organelas. Então eu vou estar explicando para você a organização da membrana, a função da membrana e vou estar explicando para você também a função das organelas citoplasmáticas. A aula está muito boa, então vem comigo entender essa bagaça agora. Beleza, então vem aqui, membrana plasmática. Se liga, quem é que tem membrana plasmática? Olha, você não pode levar para a prova essa dúvida. Toda e qualquer célula possui membrana plasmática. Toda e qualquer célula. Seja procarionte, seja eucarionte. Eu coloquei aqui na imagem um eucarionte vegetal e uma animal. Isso não quer dizer que só existe 2 tipos de células eucariontes. Existem também as eucariontes do reino fungi, as eucariontes do reino protista, que vai envolver os protozoários e as algas. Também vão ter células eucariontes e bactérias também vão ter células eucariontes. Se a célula vai possuir parede celular ou não, isso é outra coisa. A aula aqui é sobre membrana plasmática. Então, toda e qualquer célula vai possuir membrana plasmática, ok? Praticamente, a organização e a composição é a mesma. Praticamente, a composição e a organização que se encontra essa membrana é a mesma. A função também vai ser basicamente a mesma. Mas, por exemplo, como as bactérias não têm organelas citoplasmáticas, ou seja, são pobres em organelas citoplasmáticas, Maria, peraí. A membrana da bactéria, ela vai exercer outras funções que aparecem por conta justamente dessa ausência de membranas plasmáticas, ou melhor, de membrana plasmática, beleza? Olha só, a função geral dessa membrana é selecionar a entrada e a saída de substâncias. Ei, Patrick, peraí, tu falou agora há pouco que a membrana plasmática da bactéria exerce outras funções diferentes? Olha só, isso é muito importante. A bactéria não possui várias organelas. Eu vou comentar para você o que é organela, mas a bactéria não possui várias organelas. Além da bactéria não ter o DNA protegido por uma membrana, por um envoltório nuclear. Daí que ela é procarionte, porque não tem envoltório nuclear protegendo o DNA. Diferente de células eucariontes que vão possuir um envoltório nuclear. Por conta dessa ausência de algumas organelas, a membrana plasmática da bactéria adquiriu outras funcionalidades. Uma delas é o processo de respiração celular, que é um processo de produção de energia a partir da matéria orgânica. E a parede celular da bactéria não, ou melhor, a membrana plasmática da bactéria, ela vai estar atuando nesse processo aí, auxiliando no gerenciamento de produção de energia da bactéria. Isso aí acontece em algumas
partes específicas da sua membrana. Eu gosto de pincelar isso porque, afinal, como eu comentei, que a função ela é a mesma, mas vai existir essas especificações. Mas, no geral, a função dela é selecionar quem entra e quem sai. Ela é a fronteira que divide o espaço extracelular do espaço intracelular. Ok, como é que está organizado e qual é a composição dessa membrana? A sua composição, cara, é basicamente a mesma. Fosfolipídio e proteínas. Fosfolipídio, um lipídio conjugado, e diversas proteínas. Você pode encontrar numa prova a frase lipoproteica, ou melhor, a palavra lipoproteica, que justamente está associada à característica dessa membrana. Então, toda membrana plasmática é uma camada lipoproteica, formada por lipídios e por proteínas. Aí está a gravura, a representação de uma molécula, de uma estrutura de fosfolipídio. A cabecinha hidrofílica e a caudazinha hidrofóbica. A caudazinha hidrofóbica vai estar representando o lipídio em si, e essa cabecinha hidrofílica aqui representando onde está o fosfato e outras estruturas. Aonde eu quero chegar? Que uma característica muito cobrada em provas de vestibular, justamente por conta da membrana, ela possui lipídios e ser insolúvel por conta disso, é perguntando aí a característica da nossa membrana plasmática. Uma das suas características muito comuns é a de anfipática. Anfipática porque vai possuir moléculas, no caso estruturas, que são os fosfolipídios, que vão ter regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Então tem uma natureza anfipática, beleza? Cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas. Região solúvel em água e região não solúvel em água. Então é uma característica anfipática. E também um nome muito comum é a questão de modelo de mosaico fluido, que justamente são duas camadas que são bem fluidas e tem diversas proteínas lá associadas a essa membrana. Essas proteínas também são periféricas ou integrais. Mas esse termo mosaico fluido é apenas para dizer que existe uma fluidez na membrana plasmática, ou seja, está junto e ao mesmo tempo separado, é um emaranhado de proteínas e lipídios que vão formar essa estrutura tão especial que é a membrana plasmática. Olha só, a função dela é selecionar quem entra e quem sai. Por conta disso, a gente conhece a permeabilidade seletiva, que no caso vai entrar os tipos de transporte que acontecem entre a membrana plasmática. Esses tipos de transporte, eles adoram cair em prova, mas na realidade não são cobrados a especificidade desse transporte. Se você quer saber algo a mais sobre isso, aqui no meu canal tem uma aula de meia hora só falando sobre esse assunto, que no caso é a membrana plasmática, onde eu abordo justamente as questões mais detalhadas. Mas para o Enem, não, ele quer de você a habilidade de você saber o nome dos transportes que acontecem na membrana, beleza? Quais são o nome desses transportes? Ah, Patrícia, só o nome? É, homem, só o nome. Confia em mim. Transporte passivo, um transporte que não gasta energia. Transporte ativo, um transporte que gasta energia. Então, falou em transporte passivo, não gasta energia. Falou em transporte ativo, gasta energia. Ah, Patrick, tem a bomba de sódio e potássio. É, bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Parabéns que você sabe, tá bom? Então, transporte ativo é um transporte que gasta energia. Diga-se de passagem que o transporte ativo ele é muito importante para a transmissão de impulsos nervosos, para a contração muscular, enfim. Mas transporte ativo gasta energia, ok? Temos a endocitose, que é o ato da célula englobar alguma coisa ou sólida ou líquida. No caso, tem a fagocitose, quando são partículas sólidas, e tem aí a pinocitose, quando são líquidos. E tem a exocitose, que é o ato da célula jogar para fora aquilo que ela não quer mais, então é exocitose. Dentre esses aqui, qual é o que é mais cobrado em vestibular e o que eu acredito que pode ser que se encontre na prova do Enem? A questão do transporte passivo do tipo osmose. Justamente por essa onda de calor, a questão de que temos que tomar muita água e a água ela entra dentro da célula. Então a osmose é o transporte de água para dentro da célula ou para fora, é o transporte de água que acontece nas células. E as células respondem a esse transporte de água
dependendo do meio em que se encontram, dependendo da quantidade de sais que se encontram naquele ambiente, a célula ela pode responder de modos diferentes à entrada de água e à sua saída. Isso tudo por conta da natureza das concentrações. Por exemplo, quem nunca viu essa imagem aqui quando se fala de osmose é porque afinal nunca estudou. Mas é uma imagem muito comum, onde ela representa 3 meios em que as células podem se encontrar e podem responder a modos diferentes com relação à quantidade de água que está entrando dentro da célula. Olha só, aqui são hemácias, viu? Hemácia é célula do sangue. Eu tenho o meio hipertônico, que é quando a água ela sai de dentro da célula e vai para fora da célula. Isso acontece quando essa célula está no meio muito concentrado de sal. Então a água tende a sair do meio mais concentrado, que é dentro da célula, para o meio menos concentrado. Então ela acaba murchando. Esse é o meio hipertônico. O meio isotônico é quando a quantidade de sal fora da célula e dentro da célula está mais ou menos concentrado. Então é o meio isotônico. Quando acontece o oposto do meio hipertônico, que no caso é quando o meio em que a célula se encontra é um meio com pouco sal, o que acontece? A água tende a sair do meio mais concentrado, que é fora da célula, e entrar no meio menos concentrado, que é dentro da célula. Então a célula vai inchar. Então tem o meio hipotônico. Então tem o meio hipertônico, quando perde água, isotônico, tranquilidade geral, e hipotônico, quando ela acaba estourando por absorver tanta água. Ok? Com relação a vegetais, eles também respondem a esse processo, sendo que as suas células não chegam a estourar ou modificar por conta disso, graças à presença da parede celular. Então, quando a célula está no meio em que ela murcha, ela está plasmolizada. Quando está numa situação desse meio hipertônico, ela está plasmolizada. Então essa imagem aqui, ó, tá vendo que parece? Olha só, está plasmolizada. Ou pode estar flácida, que é quando está a mesma coisa de isotônico, está lá numa quantidade equilibrada. Ou turgida, que é quando tem uma quantidade de água lá anormal e a célula acaba inchando. Só que não vai explodir por conta da parede celular. Então nós temos esses 3 tipos de meios, hipertônico, isotônico e hipotônico, que possivelmente pode vir a cair numa prova. Então vale muito a pena você levar para a prova esse transporte passivo do tipo osmose. Além da osmose, também tem a difusão facilitada, que acontece do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e não gasta energia também por ser transporte passivo. Sobre membrana plasmática, é isso que eu queria que você soubesse. É isso. Você viu aqui comigo a função, você viu a organização e você viu os tipos de transporte que existem. Mais do que isso, meu querido, não cai. Olha só, organelas citoplasmáticas. O que é que são organelas? São compartimentos delimitados por membrana. Olha só, genericamente chamamos tudo que tem dentro de uma célula de organela, o que está errado. Organela em si são estruturas delimitadas por membrana. Algumas coisas que tem dentro da célula a gente chama de organela, mas só que na verdade não é organela, ok? Mas de um modo mais geral a gente chama de organela e dá a função também do mesmo jeito. Então, olha só, aqui está os 3 tipos de célula que eu coloquei no começo da aula e eu queria que você levasse isso. Existem diferenças entre os citoplasmas de células vegetais, animais e bactérias. Como eu falei agora há pouco, a bactéria ela não vai possuir tantas organelas, só vai possuir mesmo o ribossomo. Não vai possuir as outras organelas que vegetais e animais vão possuir. Em contrapartida, vegetal e animal também tem diferença. Vai ter a organela que vai ter no animal, que não vai ter no vegetal, e vai ter no vegetal que não vai ter no animal. E, enfim, beleza? Mas onde eu quero chegar? Que a organela ela é fundamental para o funcionamento da célula. Existem 300 tipos de organelas, mas existem aqueles tipos que eu considero mais importantes que você deve saber a função para caso caia numa prova. Por exemplo, ribossomos. Ribossomos é uma organela que tem a função de sintetizar proteínas. Então, falou em síntese proteica, ribossomos.
Falou em questão de tradução do código genético, tradução do RNA mensageiro. Quando se fala lá de síntese proteica, brother, assinala a opção ribossomos. Ribossomos é a organela que muitas vezes também recebe o nome de polissomos, que é a associação dos ribossomos com os RNAs mensageiros. E essa organela vai ser importante no processo de tradução, que consequentemente vai dar origem a uma proteína. Por isso, ribossomos tem a função de síntese proteica. Ela é sintetizada no núcleo da célula. Próxima organela, retículo endoplasmático, ele vai ter o liso e vai ter o rugoso. O retículo endoplasmático e outras organelas recebem vários nomes dependendo do tipo de célula em que ele se encontre. Mas o padrão mesmo é retículo endoplasmático, liso e rugoso. Beleza? O liso não tem ribossomos nas suas membranas. O rugoso vai ser rico em ribossomos na sua membrana. Olha aqui, eles dois também estão interligados. Diga-se de passagem que o próprio envoltório nuclear ele é originado graças ao retículo endoplasmático. Então tá aqui os dois juntos, são organelas pregadas. O que muda é que uma tem ribossomos e a outra não tem. Qual é a função dessas estruturas? O rugoso tem a função de transporte de substâncias e também na produção de proteínas. Mas, Patrick, peraí, não é o ribossomo? Meu filho, se tem ribossomos acoplados nessa membrana, então tanto o ribossomo como esse retículo eles vão atuar no processo de produção da proteína. Numa visão um pouquinho aprofundada, o retículo rugoso ele atua em processos como glicosilação, que são processos de adição de glicose à molécula de proteína que está sendo formada. Esse retículo também atua na finalização da produção da proteína. Então, enfim, falou em retículo endoplasmático rugoso, falou também em síntese proteica. Beleza? Geralmente, células que têm muitos ribossomos produzem muita proteína. Células que têm muito retículo endoplasmático rugoso produzem muita proteína. Beleza? Liso, síntese de ácidos graxos, no caso um componente importante do lipídio, fosfolipídios e esteróides. Então, enquanto o liso vai estar ligado à questão de proteínas, o liso vai estar ligado à questão de lipídios. Então, falou em síntese de lipídios, retículo liso. Falou em síntese de proteínas, retículo rugoso, ok? Complexo de Golgi, função secreção celular. Toda vez que falar em complexo de Golgi, está aqui a imagem, uma estrutura que parece um monte de bolsa, a sua função é a secreção celular. Pega aquilo que está vindo lá do retículo rugoso e termina muitas vezes termina de acabar essa estrutura, dá uma espécie de acabamento final às proteínas ou outras moléculas e em seguida utiliza aí o processo de secreção celular, que é para jogar para fora essa estrutura recém-produzida. Entretanto, outras funções também existem graças ao complexo de Golgi. Uma delas é o acrossoma. O acrossoma é a cabeça do gameta e esse gameta aí precisa ter essa cabeça porque o acrossoma é rico em enzimas digestórias. Então, se caso pergunto para você, da onde é que vem o acrossoma? Você disse que você marca a opção que vem da diferenciação do complexo de Golgi. O acrossoma é a cabeça do espermatozoide, que surge justamente por uma diferenciação do complexo de Golgi lá no processo de espermiogênese na produção do gameta. Lisossomos, uma organela também produzida a partir do complexo de Golgi, é uma bolsa, é uma vesícula cheia de enzimas digestórias, onde a sua função vai ser a digestão celular. Vai estar digerindo moléculas que entram e moléculas que estão lá dentro mesmo. Então eu tenho a autofagia, quando ela digere moléculas dentro da célula, e a heterofagia, quando os lisossomos digerem moléculas que entram dentro da célula por fagocitose ou por pinocitose. Mitocôndrias, pelo amor de Deus, respiração celular. Mitocôndria é a máquina energética de dentro de uma célula. Ela quem produz o ATP. Ela, dentro da mitocôndria, acontecem os dois últimos processos da respiração celular. Acontece o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Beleza? Então, respiração celular, processo de produção de ATP, mitocôndrias. Outras coisas a mais que você pode ver é a questão de presença de DNA, RNA e ribossomos na mitocôndria, porque de acordo com a hipótese autofágica, esqueci o nome. Enfim, as mitocôndrias eram células que entraram dentro da célula, eram bactérias que entraram dentro das células eucariontes, enfim.
As mitocôndrias têm a capacidade de autoduplicação e a origem do DNA, do caso do DNA da bactéria, da mitocôndria, é materno. Isso já foi questão de vestibular e não é mais novidade alguma. Quando acontece a fecundação, as mitocôndrias do homem acabam morrendo. Então, toda e qualquer mitocôndria que possuímos é de origem materna. Por isso que o DNA mitocondrial ele é muito importante para se saber a maternidade de uma criança. Outra organela que nós não possuímos é o cloroplasto, que é responsável pelo processo de fotossíntese. Então, os organismos clorofilados vão possuir cloroplasto, que por sua vez vai fazer a fotossíntese, que é um processo de produção de carboidrato, de glicose. Vegetais são organismos clorofilados, porque possui, além da clorofila, né, o cloroplasto. Ok? Não podia deixar de colocar só essa tabelazinha de ausência e de presença. Por exemplo, centríolos é uma estrutura relacionada à divisão celular. Animal possui, vegetal e bactéria não possui. Citoplasma todas possuem, membrana todas possuem, núcleo, bactérias não possuem, parede celular, animal não possui, plastos, animal não possui, mas vegetal possui, bactéria não possui. Eu acho bom você anotar isso aqui depois, porque acaba sendo importante para você saber quem tem e quem não tem. Ok, gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Falei das funções, aí as funções são muito importantes, são elas que caem na prova. Caso você queira uma visão ainda mais aprofundada, tanto de membrana como de citoplasma, aqui no meu canal tem duas aulas que eu coloquei esse ano 2016, que é Biologia Molecular e Celular da membrana plasmática, quando eu abordo uma aula completa sobre esse assunto, e uma aula sobre Biologia Molecular e Celular do citoplasma, onde eu abordo aí a função das organelas de um modo bem mais detalhado. Mas para o Enem, eu acredito, tenho certeza, que essas informações são suficientes. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, porque é muito importante que você divulgue meu trabalho, para poder, quem sabe um dia, meu canalzinho estar bombando aí no Brasil. Beijo, valeu e foi boa!